Sexta-feira, dia do nosso estudo online. Vamos aprender algumas coisas. Durante a minha caminhada cristã, a gente se depara com muitas questões, muitas dúvidas. E são inúmeras pessoas que me perguntam: pastor, é pecado comer carne de porco? Outros perguntam: é pecado comer sangue? O que é que você acha? Talvez você não tenha nenhuma dúvida, mas com certeza em algum momento você teve alguma dúvida. Espero que você não tenha nenhuma dúvida, mas como a palavra do Senhor nos revela que o povo de Deus vai se renovando, né? Vai sempre chegando gente nova e sempre existe aquelas dúvidas por conta de algumas religiões que também ensinam que é proibido, que pode, outros dizem que não pode, existe sempre aquelas dúvidas. Eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus que se encontra lá em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Como você pode perceber, essa leitura ela é bem interessante. Ela nos revela algumas coisas sobre alimento. E temos, em algum momento na vida, dúvida, mas vamos hoje discutir juntos sobre essa questão. Amém? Você tem tempo para entrar em contato e convidar alguns amigos seus para participar, os irmãos, para que possam aprender para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. O propósito desse culto, desse estudo online é justamente tirar nossas dúvidas, pequenas dúvidas que nós temos na nossa caminhada cristã, à luz da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, nós vamos fazer um passeio pelas Escrituras Sagradas para a gente aprender a respeito desse assunto e tirar, no final, nossas conclusões. Quero dizer para você o seguinte: se você me perguntar, ou se você perguntar a outra pessoa, é pecado comer carne de porco? Você vai ouvir alguém dizer sim, você vai ouvir alguém dizer não. Se você também perguntar a respeito do sangue, você vai ouvir alguém dizer sim, alguém dizer não. Portanto, é importante você tirar suas próprias conclusões. Escute os que dizem sim, escute os que dizem não, examine pelas Escrituras Sagradas e tire suas conclusões. Ok? Vamos lá? Se você prestar atenção nesse estudo, você vai ter uma mente aberta para entender a Escritura Sagrada de uma maneira bem mais simples. Se você dividir as Escrituras Sagradas, elas vão se harmonizar. Se você não fizer assim, dificilmente você vai entender. Eu vou te mostrar nas Escrituras Sagradas que esse estudo ele é bem simples da gente entender. Porém, vamos ter momentos que não é permitido comer carne de porco, comer sangue. Vamos ter momentos que é permitido comer a carne de porco. Então, vai depender do momento, vai depender daquela época. E isso é muito importante para que a gente possa entender. Eu vou começar, preste atenção, eu vou começar do início de toda a história humana para que a gente possa entender o todo. Não tem pressa. Não vou terminar hoje é apenas uma introdução. Quando Deus criou o homem, Ele nos deu Ele nos ensinou o que nós deveríamos comer. Ele disse qual seria nossa alimentação. Portanto, preste atenção ao que está escrito na palavra do Senhor, assim que Deus criou o homem. Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30. Na criação da humanidade, era essa a sua alimentação. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra,
e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Portanto, quando Deus criou o homem, ele deu a ordem e disse o que era que o homem deveria comer. Da mesma forma também os animais. Isso na criação. E Deus apenas deu uma restrição. Deus deu apenas uma restrição. Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Aqui está a única restrição que o Senhor fez. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a única restrição que o Senhor Deus deu das frutas, dos legumes, das ervas, de tudo quanto ele havia criado para o homem se alimentar. Lá em Gênesis 3, a partir do versículo 9 até o versículo 24, é uma leitura extensa, mas é necessário para que a gente possa entender. Temos que conhecer o início para poder a gente entender hoje se devemos ou não comer carne de porco, se devemos ou não comer sangue. Portanto, preste atenção. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 9, eu vou ler sem pressa. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso, o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A única restrição que Deus fez, que Deus ordenou, o homem quebrou. Daí a razão de haver essa punição.
O homem foi feito para viver, mas por conta da sua desobediência, a morte entrou no mundo. Como a gente sabe, como a gente conhece, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, aí está o texto do início da história da humanidade. Se passaram muitos anos. Chegamos em Noé. Até Noé, a alimentação era a mesma. Não se comia animais, carne de animais, muito menos o sangue. Portanto, se alguém nesse período de anos, se alguém nesse tempo perguntasse, é permitido comer carne de porco ou qualquer outra carne? Claro que não. Evidente que não. Está entendendo o que é que significa dividir as escrituras? Então, de Adão até Noé, não havia permissão de comer nenhum tipo de carne, muito menos o sangue. Sabemos que, com a história de Noé, é a história em que Deus manda o dilúvio para a terra e destrói toda a raça humana, salvando só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e daí recomeça uma nova etapa, uma nova história da raça humana. Deus anuncia o dilúvio a Noé e lhe dá algumas orientações para que ele assim faça. Dentre elas, Deus se preocupa com o alimento. Olha o que é que Deus diz. Gênesis 6, versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Versículo 21 de Gênesis capítulo 6. O que é que Noé levou para se alimentar? Tudo que ele já vivia se alimentando. Fruta, verdura, legumes e tudo por aí. Não se comia carne de animais, muito menos o sangue. Sabemos que aconteceu o dilúvio, morreram todos, menos Noé e sua família. E quando Noé e sua família saem da arca para viver na terra, Deus orienta eles como devem se alimentar. E aqui você vai perceber que já houve uma grande mudança na orientação de Deus para os homens. Preste atenção, Gênesis, capítulo de número 9, versículo de 1 a 5. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimentos. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente o requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Bom, como você viu, como você está ouvindo, Deus agora dá ordem para que o homem coma todo tipo de animal. Sim, eu vou repetir para que você possa entender. Agora Deus manda comer todo tipo de animal. Preste atenção, tudo que se move, ser-vos-á para alimento. Sim, é isso que eu estou dizendo mesmo. Eu vou repetir. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Assim está escrito: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora.
Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Portanto, se alguém perguntar, no tempo de Noé, poderia comer carne de porco? Sim. Qualquer carne, qualquer animal, Deus deu tudo para alimento, menos o sangue. É aqui que surge a ordem de comer alimentos, a carne dos alimentos, e é aqui que surge a ordem de não comer sangue. Preste atenção, muito tempo antes da lei, que veio por Moisés, Deus chama Noé e a partir de Noé começa uma nova história da humanidade e Deus lhe dá esta ordem: não comerás sangue, poderás comer todo tipo de animal, tudo que se move ser-vos-á para alimento. Portanto, nessa época, poderia comer sem nenhum questionamento, não só carne de porco, como qualquer outra carne de qualquer outro animal. Após o dilúvio, Deus dá esta ordem a respeito dos homens, como vocês assim viram. É aqui que, pela primeira vez nas Escrituras Sagradas, surge a proibição de comer sangue. Portanto, muito tempo antes da lei. Eu vou dar aqui uma parada. Vamos dar um intervalo. Se Papai do Céu permitir, próxima semana a gente vai continuar.